Hey, sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, doutora Guta Maranhão, trazendo sempre convidados fantásticos que podem acrescentar o nosso conhecimento, trazer tecnologias, conhecimentos, técnicas para melhorar a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Hoje eu vou trazer Edna Mara Vasconcelos, ela somente. Tudo bom, Edna Mara? Ela é somente co-criadora e pesquisadora do primeiro sistema de floral do Brasil. Essa mulher sabe muito. Tudo bem, eu quero que você me fale tudo sobre florais, que a gente está aqui, ó, ansioso para saber. Ô, Guta, pessoal, é um prazer compartilhar minhas experiências que já ultrapassam 3 décadas. E sempre que eu falo de florais, e a minha vida é esta, é o entusiasmo. Entusiasmo que eu sei que traz mesmo a autotransformação, a capacidade, então, desse equilíbrio do aspecto mais sutil da mente, das emoções, consequentemente, predispõe o nosso corpo, a nossa saúde orgânica, à harmonia. Então, é um prazer, Guta, pessoal, compartilhar com vocês tudo sobre florais. Inicialmente, fala para a gente um pouquinho o que são os florais, para a gente entender a diferença e o que eles são, como eles atuam no corpo do ser humano. Os florais, né, ou terapia floral, ou essências florais, são essências, produtos extraídos de flores naturalmente por um processo muito especial e natural que utiliza flores e água, a flor no auge, então, da sua floração, água disposta, flores com água no sol, ou fervura, ou mesmo através da extração lunar. E aí nós temos a tintura mãe, que é diluída desta, se tem a solução estoque. Então, a terapia floral, os florais, têm relação com a homeopatia no sentido das altas diluições, mas são predominantemente extraídos de flores. O Guto e pessoal, e o interessante é que a pesquisa dos florais de Minas se baseia na associação das várias seções do conhecimento. Então, para darmos a orientação, explicar o porquê que tal essência floral, extraída de uma determinada flor, que vem naturalmente de uma planta, vai agir em determinadas questões do comportamento, tudo isso envolve estudo, pesquisa, observação e sensibilidade. Florais de Minas é o primeiro sistema floral do Brasil e que ele se destaca pelo axioma: pés no chão, cabeça nas estrelas. Então, nós somos muito criteriosos no que diz respeito à observação, às pesquisas, no que diz respeito também à produção, os parâmetros de produção do nosso laboratório. No entanto, a terapia floral envolve também poesia, profundidade, sensibilidade, intuição. As nossas obras mostram tudo isso, as nossas diversas obras. Quando eu falo as nossas, porque ao nome dos Florais de Minas está associado Breno Marques e a Dinamara Vasconcelos, que somos os criadores. Mas, na verdade, Guta e pessoal, nada é criado. Tudo já existe. O que acontece é o trabalho, a dedicação, o entusiasmo, o foco para descobrir, tirar o que está coberto e trazer, apresentar. No momento, como todos, que a humanidade precisa, então, de algo que vá além do convencional, para tratar, para fazer manifestar, então. E como eles agem, foi o que você perguntou, né, Guto? Você que entrou, eu vou seguindo porque eu acho. Vai falando, estou achando ótimo. Os florais agem acionando, fazendo manifestar as virtudes que estão latentes dentro de nós, os carismas que estão adormecidos. E isto é de acordo, então, com a orientação. E a orientação, naturalmente, ela vai ser de acordo com a necessidade do indivíduo. De modo que dentro de uma fórmula floral,
que é um frasco que contém um veículo. Este veículo é água e conservante. Nós vamos acrescentar as essências florais de acordo com a observação, de acordo com o atendimento, com a conversa que fazemos com aquele que vem à nossa procura. Assim, nós podemos tratar de várias questões ao mesmo tempo. A natureza é muito rica, né? Ela nos proporciona tudo. É só realmente ter a pesquisa, como você falou, e saber juntar certo para fazer. Como é que vocês criaram o Florais de Minas? Como é que foi esse início? Adoro falar sobre isso, Adoro falar sobre isso, que é um momento muito marcante de nossas vidas. Olha, Breno conheceu os florais de Bach no momento necessário de sua vida, lendo o único livro que o Dr. Bach escreveu, que é Cura-te a Ti Mesmo, que na época nem estava traduzido para o português. Isso foi final da década de 80. E como ele disse, lendo aquele livro, foi como se estivesse fazendo uso daquelas várias essências florais de Bach. Logo em seguida, nós nos conhecemos. E Breno, então, tendo lido esse livro, procurou uma terapeuta e foi fazer o uso dos florais, né? Alguém que pudesse orientar para ele. E nós nos conhecemos, na verdade, eu e Breno, nós temos um parentesco. Nossos pais são primos. Nossas avós paternas são irmãs e nosso bisavô é o mesmo. Bom, e como todo mundo, eu também estava precisando de fazer o uso dos florais. E lembro que na minha formulação havia as essências florais de Bach, que fizeram um efeito muito rápido. E diante daquele maravilhamento, da modificação que eu percebia no meu comportamento, eu senti e agi. Eu não posso passar por essa existência sem conhecer o que está por trás disso. E juntamente com o Breno, nós fomos estudando tudo que tinha na época, e era bem pouco, tudo que tinha na época sobre florais de Bach. Aí, Guta e pessoal, o que nós fizemos? Nós compramos 2 kits de florais de Bach, kits que são as soluções de estoque, para preparar a fórmula floral de uso de acordo com a necessidade daquele que nos procura. Tá. E o nosso apartamento, nessa época eu e Breno já tínhamos casado, o nosso apartamento passou também a ser o nosso consultório. Breno, nessa época, era professor da Universidade Federal de Ouro Preto, realçando, eu estou aqui em Minas Gerais, na cidade de Itaúna, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. E Breno dava aula 2 vezes por semana em Ouro Preto, o restante dos dias nós ficávamos aqui em Itaúna, atendendo, orientando florais para as pessoas. Mas a divulgação era boca a boca. Nós nunca fizemos nenhuma propaganda. Alguém que vinha, por exemplo, essa senhora vinha para o atendimento e nós, com aquele padrão de observação necessária para fazer uma orientação coerente na terapia floral, íamos fazendo as especulações, as perguntas e as anotações. E essa senhora, então, saía já com o frasco da formulação de acordo com a personalidade dela. Bom, realçando, os florais são úteis para equilibrar características da nossa personalidade que estão exageradas, descompensadas, desarmonizadas, mas também são úteis para favorecer a passagem por aquelas circunstâncias mais difíceis da vida. Então, por exemplo, nós temos os Florais de Minas, e já convido você que está me assistindo para acessar o site dos Florais de Minas assim que puder, www.floraisdeminas.com.br, e lá terá várias informações, bem como buscar no YouTube sobre Florais de Minas. Assim, a orientação floral pode ser para características da personalidade que precisam ser equilibradas, vamos dizer, uma pessoa muito medrosa. Medo todos nós temos, mas aquele medo que representa um bloqueio precisa ser tratado. E muita gente tem isso, viu? Muita gente é o tal do medo, nossa senhora. E procrastina tudo, né? As pessoas deixam de fazer as coisas por medo. É impressionante como é uma coisa que está muito presente no mundo de hoje, as pessoas.
Demais, demais, e nesse caso aí, na procrastinação, que está demais relacionada ao medo, que ela bloqueia, o medo bloqueia, nós tratamos sempre com um composto que nós temos que chama Securitate. Aliás, nós utilizamos isso demais durante esse período da pandemia, juntamente com uma formulação para trabalhar também no sistema imunológico. Porque é o seguinte, a percepção da terapia floral, que segue essa percepção mais abrangente, é que tudo que manifesta nesse mundo tem sua origem nos aspectos mais sutis. Maneira de pensar, maneira de emocionar. Então, precisa primeiro tratar disso para o reflexo se manifestar. Bom, e os florais também são úteis para aqueles momentos difíceis, circunstâncias difíceis que você está passando, como uma grande transformação, um luto, uma época que você está passando por exames, testes, provas, sejam testes da vida, sejam os testes mesmo de concursos, para favorecer o processo de aprendizado. E, voltando ao ponto lá, né? Aí, Guta e pessoal, orientamos florais de Bach lá no início, no finalzinho, início da década de 90, nos veio uma pergunta. Não terá por aqui, Brasil, terra tão exuberante, flora tão diversificada, não terá por aqui também flores com possibilidade de cura? Foi assim que surgiu os florais de Minas. Sem a de criar um sistema. O sacrifício e pesquisa intensa que vocês tiveram para conseguir tudo que vocês têm de conhecimento hoje, viu? Parabéns, foram muito resilientes, muito firmes no propósito, porque não é fácil você tirar do zero, não. Praticamente do zero, né? Você vai descobrindo, nossa. E eu conto mais, porque naquela época, naquela época não existia esse sistema constante de busca da internet. Então, toda a nossa pesquisa era feita em livros, enciclopédias, livros que nem nós tínhamos, nós víamos nas bibliotecas, porque não havia essa internet que você coloca o nome da planta e aparecem várias informações. Pois é, meu Deus do céu, tadinhos, era assim, muito esforço, muito esforço. Mas, olha, eu te falo, viu, desde que nós conhecemos a terapia floral, os florais de Bach, nós fomos abraçados pelo entusiasmo e determinação. E segue sendo assim. E todo esse movimento foi trazendo, então, contato com muitas informações, estudos, observação à natureza. Florais de Minas surgiu sem a ideia do vir a ser, sem o desejo de criar um sistema floral. Nosso propósito era resgatar essa possibilidade de cura da natureza, que nós estávamos maravilhados com os efeitos florais de Bach. Mas também tínhamos o receio de, se por qualquer questão planetária, nós não pudermos ter acesso aos florais de Bach. Naquela época, nós estávamos muito ligados ao pensamento do trigueirinho. Não sei se vocês aí conhecem o trigueirinho, mas o trigueirinho é um grande pensador aqui da região de Minas, e que andava pelo Brasil inteiro, e ele falava muito dessas transformações planetárias, essas que nós estamos vendo sempre, que na época nos causava muita apreensão, se houvesse, então, uma dificuldade de contato com terras mais longínquas. Por outro lado, é Brasil, essa terra exuberante que ainda há de mostrar seu potencial valoroso. Gigantesca, né? Esse país que a gente vive é gigante, a gente não explora tanto quanto poderia explorar em termos de natureza, né? Tanto da parte de turismo, quanto da parte de coisas de natureza, de flores, de óleos, de tudo. Eu acho que o Brasil ainda tem muito a trazer. Muito. Olha, mas tem alguma... Não, é isso, assim, que como vocês conseguiram, né? Uma gama de variedade de flores, de espécies, que vocês conseguiram ainda fazer esse extrato, fazer a solução, né? A junção que vocês fazem, né? Da essência dela, ainda testar na
nas pessoas e ver, fazer a pesquisa, fora o estudo que vocês tinham antes, foi um trabalho árduo, realmente. E muito empolgante, porque, se me permita, eu vou dar uma exemplificação de como que é a pesquisa, para saber como que, para que a essência floral dessa planta vai atuar, em que ela vai atuar. Então, deixa eu pegar aqui para vocês terem uma ideia. Vou falar sobre mimosa púdica. É o nome científico de uma planta da qual nós extraímos a essência floral mimosa. Uma essência floral que é para medo de coisas concretas. A pesquisa dos florais de Minas baseia-se na associação das várias seções do conhecimento humano. Então, quando nós observamos uma planta, nós tentamos recapitular dessa planta tudo que ela pode nos mostrar. Assim, a etimologia, o estudo do nome científico é muito importante. E nessa mimosa púdica, nós já vamos compreender quase que todo o efeito floral dela, se formos ao nome científico. O nome científico mimosa vem do grego mimos, que sugere algo sensível, frágil, muito delicado. E púdica é a parte, segundo o nome da planta, né? Mimosa púdica. Púdica vem do latim, que traz a ideia de pudor, vergonha, timidez. Tem relação, então, com essa característica da sensibilidade, algo frágil, com vergonha e timidez. Bom, aí está o foco de ação também, mas não só por isso. A pesquisa é constelada a várias informações. Se você for observar, esta planta, não sei se aí na sua região, aí no Pernambuco, encontra essa planta. Não sei se vocês aí em Pernambuco. Não sei se vocês aí em Pernambuco conseguem encontrar essa planta, mas naturalmente devem encontrar, porque ela chamou a atenção no ano de 1516 de um pesquisador, um padre pesquisador que vinha naquelas expedições dos grandes embarcadores aqui no Brasil, pesquisando os animais, a flora, e foi lá na região do Pará que ele viu essa plantinha e ela chamou a atenção desse pesquisador pela particularidade vegetal da mesma, pelo comportamento. Porque é aquela que, quando você toca a mão, ela se contrai. Ela dá uma florzinha rosa, toda assim, tipo um pomponzinho, e as crianças gostavam, porque as crianças atuais não brincam mais com os vegetais, com as plantas, né? Mas eu, na minha infância, brincava. Você brincava. Toca a mão, fala uma frase assim que sugere medo, fecha as portas, seu pai saiu, sua mãe também, e ela se contrai. Sabe qual é? Não. Não conhece essa planta? Não, eu conheço umas que a gente toca, elas estouram, tem uma folhinha que toca, ela encolhe, mas essa flor eu não conheço. Essa folhinha é bem pequenininha, então, você que está me assistindo aí, pesquisa mimosa púdica. Você vai verificar, então, essa planta, que ela tem essa particularidade vegetal de se contrair tanto, de se fechar tanto diante do toque humano, do toque animal, que ela até desaparece. Ora, essa característica é típica do indivíduo medroso, tímido. Quando nós estamos com medo e timidez, nós não nos abrimos, nós contraímos. Incrível ver que a planta ela tem esse perfil e que, de fato, ela tem o componente químico dela, naturalmente dela, que promove essa mesma coisa, né? Isso no ser humano. Impressionante isso. A natureza é muito sábia, realmente. E segundo diz os grandes sábios, cientistas, que de tanto se envolver a natureza de forma amável, profunda, sem o radicalismo, sem o pragmatismo científico, mas ligado, então, àquela adoração e observação natural, eles se tornam até religiosos, mas no sentido não da religião linear, aqui das religiões convencionais, mas no sentido do religar. E o que eles dizem? Eles dizem o seguinte,
que parece que o grande criador utilizou apenas alguns esquemas para fazer tudo o que existe neste mundo. E o mesmo esquema que colocou nessa planta, este mesmo esquema foi colocado naquela personalidade que apresenta medo. No entanto, essa personalidade que apresenta medo não quer dizer que ela é medrosa. Ela apenas está sendo medrosa. Essa essência floral vai favorecer, então, a esse tipo de personalidade, a manifestação da coragem que está latente. Mas a terapia floral, os florais de Minas, agem com elegância. E quando eu falo agem com elegância, agem na medida certa. Ou seja, se o indivíduo que é medroso fizer o uso da mimosa, ele vai se equilibrar. Não quer dizer que ele vai tornar-se excessivamente corajoso, porque senão isso seria já um outro desequilíbrio. Exatamente, até é perigoso, né? A pessoa vai meio destemida, né? E pode se prejudicar também. Fora a parte de medo, quais são as medicações que mais você encontra? Na verdade, não são considerados medicamentos. Há um termo muito adequado para os florais, porque remédio, eles são, como todo medicamento é remédio, mas eles não são medicamentos. Nós, aqui, até gostamos do termo educamento. Educamento. Adorei. Porque os florais nos educam, nos mostram maneiras, posturas mais harmoniosas para lidarmos com nós mesmos, com os outros, com as nossas crenças, com as nossas percepções. Então, Guta, há florais para diversas questões. Como são diversificadas as flores, as plantas, cada uma tem uma personalidade, essa personalidade, esse arquétipo é percebido de acordo com os estudos associados aí. E quando nós vamos observar uma planta, nós vamos chamando tudo aquilo que pode nos ajudar. Por exemplo, se essa planta é descrita nas escrituras sagradas, nos interessa em saber qual o contexto. Se ela tem um efeito fitoterápico interessante, também nos interessa saber. E se ela tem um efeito fitoterápico, isso na terapia floral, como floral, apesar do produto ser altamente diluído, então não tem princípio ativo, não se trata de um produto fitoterápico, mas assim ela ainda continua seguindo aquele processo, aquele esquema, aquela relação, aquele espelho dessa planta na fitoterapia. Por exemplo, há uma planta muito conhecida, cientificamente chamada de Cordia verbenácea, são vários os nomes populares, mas desta planta nós extraímos a essência floral verbenácea. Ela é útil para quem? Para aquela pessoa que começou a fazer uma atividade enquanto não termina, não para. Pessoa excessivamente entusiasma, que pode tender ao fanatismo, ao extremismo, ao partidarismo. Então, é aquele tipo de pessoa que, na linha da percepção, ela tende a ficar de um lado ou de outro. Direita ou esquerda, no sentido mais amplo. Nem estou falando aqui de questão política, não, mas pode dar nisso também. Idolatra de mais um lado ou o outro. Ela esquece. Bom, ela esquece que a virtude é o dom do meio termo. Então, esse tipo de pessoa tende ao fanatismo, ao extremismo, e tende também a querer convencer os outros de suas ideias, seja quais forem essas ideias, filosóficas, religiosas, políticas. Este tipo é muito propenso à inflamação orgânica, principalmente aqui nessa parte, no quinto chakra. Aliás, é a parte mais sensível, mais inflama primeiro, né, no nosso corpo. Mas observamos o seguinte: esta personalidade é uma personalidade inflamada. E esta planta, Cordia verbenácea, da qual nós aprendemos essa essência floral, é uma planta clássica desde a época que o Brasil foi descoberto. Os índios que estavam aqui já a utilizavam para tratar das inflamações. Até um princípio ativo chamado artemetina, que é fabuloso no processo de
no processo de tratamento das inflamações. Anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatório. Até a indústria farmacêutica alopática utiliza esse princípio num remédio bem conhecido aí, chamado Axeplan, cujo princípio ativo principal é a artemetina, que vem dessa planta. Agora, vamos observar. Esse comportamento todo entusiasmado demais, exasperado por justiça, fanático, extremista, tudo isso representa, no aspecto mais sutil, a inflamação que vai manifestar no corpo físico. E a pessoa, se não for inflamada, vai ficar, né? Porque a pessoa, no mundo eclético que a gente tem, no mundo misturado de tudo que é tipo de pensamentos, ideias, criações, educações, culturas. Você ser extremista em qualquer situação, você vai ficar inflamado, irritado, porque você nunca vai conseguir estar num ambiente com saúde mental, porque todo mundo é diferente. Então, tem que aceitar as diferenças de todo mundo, no mínimo ser neutro em relação às coisas, e não ficar, né, como você falou, né, levantando bandeira demais, porque você, em algum momento, você vai se prejudicar, né? Você vai se estressar, você vai se desgastar desnecessariamente, né? Você ser desse jeito é prejudicial e vai inflamando realmente, vai inflamando tudo. Fora essas partes, assim, medo, esses comportamentos, coisas físicas, por exemplo, sistema digestivo. Tem muitas pessoas hoje em dia com acessibilidade, né, digestiva, eu tenho visto isso demais. Sistema digestivo, sistema imunológico, mas sempre na terapia floral, nessa percepção dos florais de Minas, nós vamos observar o comportamento. Então, por exemplo, na parte do aparelho digestório, aquela personalidade que tende a repetir consecutivamente os mesmos erros, parece que não aprende, errou hoje nisso, amanhã erra outra vez na mesma coisa, depois amanhã na mesma coisa. Esse tipo de personalidade pode ser mais propenso a somatizar distúrbios no aparelho respiratório, digestório. É porque ao estômago, o aparelho digestório mais sutil, que digere as experiências cotidianas, e este do corpo físico é reflexo deste mais sutil. No entanto, nós também não podemos julgar que uma pessoa que está com dificuldade no aparelho digestório é porque ela tem dificuldade de aprender alguma coisa, de digerir alguma coisa. Não devemos ir por aí. A leitura corporal é muito importante, mas nós devemos tomar cuidado para não tecermos julgamento, porque isso também atrapalha muito o processo terapêutico. A empatia deve ser a chave nesse processo aí, que resulta, sim, quando o terapeuta acessa a empatia, ele percebe o seguinte, que ao tratar do outro, ele está tratando de si mesmo. É como o professor que amavelmente quer ensinar. Quanto mais ele tenta ensinar amavelmente, mais ele aprende. Então, não há distinção entre quem ensina, quem aprende, quem trata, quem é tratado. Nessa terapia da gente. Isso aí serve para todo mundo, viu? Mas é um alerta bem interessante, né? Porque o ego, às vezes, vem com tudo e a pessoa se acha, não, a gente aprende o tempo todo e com todo mundo, né? Os efeitos do floral, eles são parecidos com a da homeopatia? Qual seria mais a diferença nessa parte dos efeitos? Eles são parecidos porque trabalham no aspecto, digamos, no aspecto mais sutil, no comportamento. Então, para fazer uma orientação floral, nós vamos precisar de entender sobre aquela pessoa. Então, um conjunto de perguntas. E, ao mesmo tempo, nós podemos tratar de uma vez com uma formulação que vai tratar de diversas questões. É semelhante no sentido de tratar do aspecto mais sutil, que a homeopatia também prima por isso. No entanto, é mais rápido, no caso dos florais de Minas, isento de catarses, de contraindicações. Então, o tratamento com a terapia floral é bem mais suave, bem mais leve do que a dor que está sendo tratada. É um tratamento, digamos assim, elegante. E
Há essências florais, há tratamento para as diversas questões, carência afetiva, dificuldade de memorizar, dificuldade de focar, sentimento de inferioridade, ou mesmo radicalismo. Por exemplo, aquela planta bem conhecida, que eu creio que você que está me vendo aqui, me ouvindo, nos vendo, ouvindo, conhece muito, que é o quebra-pedra. Conhece o quebra-pedra? Talvez eu conheça o nome. Muito útil para cálculos renais, o chá de quebra-pedra para cálculos renais. É o tratamento popular para isso. Trata-se de uma planta que vai ser utilizada por nós, as flores, para preparar uma essência floral chamada filantro. Útil para quem? Para aquela pessoa muito organizada, conservadora, aquela pessoa que cobra demais de si mesma. Se a prova vale 10, 9,5 não serve, tem que ser 10. Aquele tipo que vive colocando limitações no seu cotidiano devido ao radicalismo. É uma pessoa organizada, é uma pessoa determinada, tem suas virtudes. No entanto, é um tipo muito difícil para conviver com si mesmo, com ele mesmo, porque cobra demais. É autocrítica e autojulgamento o tempo todo, né? Tem que ter misericórdia de você mesmo, né? Tem que ter um equilíbrio. E agora é importante as pessoas também se avaliarem nesse jeito, porque às vezes as pessoas são assim, eu sou assim. Não, você está assim, você pode melhorar para o seu próprio bem-estar, né? E as pessoas que convivem com você, né? Você poder viver a vida de maneira mais leve. É bom também a pessoa... Pensando assim, agora nisso, de maneira preventiva, porque, por exemplo, a pessoa não tem nenhuma doença específica, mas gostaria de conversar, olha, eu vou dar uns 2 exemplos assim. Um exemplo seria, eu vou me mudar porque eu vou para um trabalho novo, eu estou precisando ter foco, diminuir a ansiedade, é um exemplo. Outro exemplo, eu viajo muito, temperatura é super fria, super quente, úmido, seco, então termina aqui baixa imunidade, eu fico gripada com facilidade, pego virose rápido. Então, assim, a pessoa pode, de maneira preventiva, ficar utilizando os florais também, procurar para isso. Pode, sim, pode. Mas a chave é identificar no comportamento dessa pessoa o que precisa ser tratado, tá? Porque a terapia floral, os florais vão agir por conexão. Se você fizer uso de uma essência floral que não é compatível, que não é necessária para você, então ela também não vai fazer efeito. Agora, você falou a questão muito, muito interessante aí do sistema imunológico, e até mostrar como é que é a nossa observação nesse sentido. E tem uma essência floral que trabalha muito bem nisso, que chama Mirabilis. Essa essência floral é extraída de uma planta chamada Mirabilis jalapa. E é uma planta que tem todas as características, para vocês terem uma ideia, ela não tolera o calor forte do sol. Então, ela prefere desabrochar mais à tardinha, quando o sol já está mais fresco. Essa essência floral é muito útil para as pessoas intolerantes, críticas, implicantes, aquele tipo que diz, eu tenho alergia de fulano de tal. Então, observa o comportamento, como que o comportamento vai trazendo, vai criando código para o corpo físico. Esse tipo, que começa com esse discurso no atendimento, você pode perguntar. Logo em seguida, então, eu pergunto. E como é que é o seu sistema imunológico? Alergia respiratória, principalmente as respiratórias, né? Olha, tem muita rinite, sinusite, gripe constante. Então, manifesta no comportamento muito fielmente, aliás, no corpo físico muito fielmente, essa questão do comportamento. E observa o nome científico dela, Mirabilis jalapa. Mirabilis de mira, olha, mas bilis, com beleza. Mirabilis, olha com beleza. Aí, soma aquele axioma que o grande mestre ditou. Se o seu irmão é caolho, olhe-o de lado. Para que ficar mirando no defeito dele? Veja as outras virtudes dele.
Exatamente, é isso mesmo. A gente tem que focar no que é o melhor, que é o mais bonito, que é o mais legal, que é o mais admirável, não só fisicamente, quanto das características da pessoa, né? A gente discutindo aqui, a pessoa se é muito autocrítica, muito isso aqui. Olha o seu lado bom e tá bom, o seu lado ruim, tudo bem. Se você pode melhorar, precisa, ok, mas se não, não se sacrifica tanto, porque não precisa ser tão cruel consigo mesmo, né? As pessoas estão nessa cobrança absurda da perfeição, de ser o melhor do que todo mundo. Tem que ser melhor do que você mesmo, para começar, né? Não precisa concorrer e competir com as pessoas, porque cada um tem sua essência, sua vida, sua luz e sua propriedade, né, para cada coisa. E você pode melhorar. Agora, assim, utilizando os florais, existe um tempo que eu posso utilizar os florais, ou tipo, eu quero, acho que eu preciso disso e vou ficar usando determinadamente. Não há nenhum mal em você usar durante muito tempo, durante toda a vida. Aliás, os florais são úteis desde a primeira inspiração à última expiração. Então, já há, né, nós temos uma fórmula chamada buquê de lactentes, que é muito útil para o recém-nascido, para todas aquelas dificuldades de adaptabilidade, aquilo que somatiza também na parte gastrointestinal do recém-nascido, as cólicas, a adaptabilidade neste mundo, levando em consideração, né, que nascer nesse mundo é um grande exercício. E por aí vai. Tem também a fórmula da adolescência. Estou passando aqui na sequência a fórmula do adolescente. Fala tudo, porque eu não sabia de um monte de coisa aí. Estou agora arrasada, porque eu não sabia disso na época que eu tinha filhas pequenas, né? Bebês. Agora elas já são não adolescentes, são crianças ainda, mas esse aí adoraria ter tido na época que elas foram recém-nascidas. Pois é. Passo a passo, para todo mundo saber que tem e que pode utilizar também, porque tem coisa que a gente nem pensa e existe para facilitar. E são combinações feitas com coerência. Por exemplo, a fórmula do adolescente. A fórmula do adolescente reúne várias essências florais que vão trabalhar naquelas características que precisam ser equilibradas nessa fase. Como, por exemplo, é uma fase que o indivíduo pode estar muito ligado à autoimagem, no sentido de se julgar bonito demais, narcisismo, ou com baixa autoestima. Então, tem uma essência floral jasmino, que trabalha bem nessa questão. Tem orégano, que vai ser muito útil para o propósito, direcionamento. Aliás, é uma essência floral muito útil para aquela fase da vocação profissional. Nossa, isso aí... Um conjunto. Esse aí, eu estava até discutindo hoje mais cedo com outra pessoa, que, assim, como as pessoas estão tendo a desenvoltura, a coragem de, depois de mais velha, partir para um segundo trabalho, um terceiro trabalho, por um propósito, porque passa a vida inteira, a adolescência, vamos dizer, para escolher um trabalho por mil influências de pai, de mãe, de sociedade, o que dá mais dinheiro, o que dá menos dinheiro. Às vezes a pessoa tem uma vocação para uma coisa, mas isso aqui não dá dinheiro, não, vou fazer outra coisa. Aí termina fazendo outra coisa. E o que eu tenho visto de pessoas eu tenho 43 anos, então eu tenho visto muitas pessoas na minha faixa etária, vamos dizer, do 35 a uns 45 até 50, se reinventando. E muita gente que antigamente não se fazia tanto isso. E hoje em dia as pessoas estão tendo coragem, realmente, e para ter mais percepção da sua vocação, do seu propósito, da felicidade no trabalho, né? Não só do recurso, né, que você tem, mas da sua felicidade, do seu propósito. E você poder facilitar já de alguma forma na adolescência, isso é sensacional. Sim, nossa, no sentido amplo, fazendo manifestar aquele propósito maior que a alma veio aqui para apresentar, que isso é o que interessa. E essa essência floral orégano, nossa, o conceito dela, aliás, Guta, as nossas obras são verdadeiras enciclopédias. A nossa obra principal, que fala sobre as essências florais, repertoriza cada uma dessas, e nós trabalhamos com 108 flores diferentes, tá? E nas combinações dão mais 25 fórmulas compostas, então são 133 soluções estoque. O que é a solução estoque? É o preparado que vai ser utilizado para ser diluído e inserido com associação na formulação daquelas pessoas que buscam esse tratamento. Bom, mas
o estudo é infinito. Se nós não parássemos de escrever tais obras para publicá-las, elas nunca seriam publicadas, porque quanto mais você estuda, quanto mais você vai buscando, mais informações vêm. Essas informações que estão todas associadas, como eu disse, na observação à planta, entender para que o índio utiliza, qual a ação fitoterápica, se está na cultura popular, a etnobotânica também, o impacto da planta na civilização. Por exemplo, o café. Nós temos a essência floral cóffea, que é extraída das flores do café, muito útil para aquele indivíduo que se sente robotizado, ligado demais ao trabalho. Aliás, o café foi incutido bem também com esse propósito. Se não fosse a ingestão do café, e isso sincronizou com o processo, a Revolução Industrial provavelmente não teria acontecido. Então, ao impacto da planta, o impacto que a planta provoca na humanidade e catalisa, favorece uma grande transformação. Ao café está associado, então, a Revolução Industrial, ao tabaco, a Revolução Francesa, e por aí vai. Não, é muito extensa, é muita informação, é muito conhecimento. Então, assim, o floral pode ser iniciado no recém-nascido, né? Como você falou. Tem a fase, a próxima em termos de cronologia, é o recém-nascido, depois, qual o segundo momento de criança, você sugeriria adolescência ou tem algum antes? Não, tem vários antes, porque nesse tempo aí você pode verificando as características da personalidade e tratando, mas vamos dizer, então, a criancinha que acabou de nascer, o buquê de lactentes, que é uma fórmula composta. Mas depois a mãe engravidou outra vez, vem aqueles ciúmes da criancinha, outra que nasce. Chicório, que vai ser útil não só para essa fase, mas é útil para todo aquele indivíduo que interpreta a vida excessivamente pelo lado emocional. Então, o que gera carência afetiva, ciúmes, chantagens emocionais, as birras nas crianças, as desconfianças afetivas, aquele indivíduo que quer dominar o outro no sentido pelo afeto, então, chicório. E a criança que é muito instintiva, né? Ela faz isso totalmente. Sim, sim. Né? Então, observe que há tratamento para essas diversas questões. Agora, tratar para quê? Para nós vivermos melhor com nós mesmos, consequentemente, com o outro. Porque a melhor maneira de modificarmos o mundo é modificarmos nós mesmos. A maior forma de caridade que podemos fazer com relação ao outro, ao todo, ao coletivo, é buscarmos o nosso aprimoramento, porque se nós teremos seres melhores para viver com nós mesmos consequentemente, com os outros. E lembrando, assim, que não é egoísmo. Não é autocuidado, é bom senso, é estudo científico que comprova que a gente curando nós mesmos, automaticamente, você falou, automaticamente todo mundo em volta, não só é questão de o seu comportamento está melhor, a sua energia está melhor, a sua aura está melhor, a frequência está melhor, então, obviamente, tudo em volta vai, né, reverberando positivamente. Do mesmo jeito, se a pessoa for mal-humorada, acordar chateada, e sabe, já ficar xingando, já ficar reclamando, automaticamente coisas vão acontecer. Não sabe por quê, mas acontece, a gente sabe que acontece. E assim, engraçado que é aquela coisa, fala, a pessoa, eu já sei. E meio que não muda, não melhora. E também as coisas não vão mudar, as coisas também não vão melhorar. Se a pessoa não se render a tentar, né, a fazer uma floral, ou fazer uma meditação, ou fazer qualquer coisa que possa tornar seu ambiente interno melhor e, consecutivamente, o ambiente externo vai ficar melhor também, né? Que é uma coisa incrível. E o floral, ele consegue isso, é maravilhoso. Então, a gente pode ser na infância, em diversos... Eu já estou, assim, chateadíssima, porque eu não utilizei floral com minhas filhas, viu? Que eu já tive uma, depois tive a outra, tinha ciúme, olha a confusão dentro de casa, viu? Até hoje, uma ciumeira uma da outra, mas se amam loucamente. Mas ter dois filhos, assim, muito pertinho do outro, tem babado, viu? Dentro de casa acontecendo.
Mas foi a possibilidade. Que elas não são adolescentes ainda. Opa, já vou querer para a adolescência. A possibilidade também de utilizar nas dificuldades escolares, dificuldades cognitivas, TDAH, que é muito comum hoje. Então, tá muito. Então temos a fórmula do aprendizado para aquele que está tendo dificuldade de aprender, não só a criança, mas o adulto também que está estudando para um concurso, está tendo dificuldade de assimilar, de reter na memória. Também a fórmula de exame, o Examin, que é muito útil para você que estudou, sabe, mas na hora de aplicar aquele saber, na hora da prova, da arguição, vem todas as dúvidas, aqueles medos, aquela tensão, e você esquece. Dá o branco, o famoso branco. As formulações... É tudo sofrido com isso, né? As formulações também para a mulher, então, o Hormina para a mulher naquele período de mais sensibilidade, período pré-menstrual, período da menopausa. O Transfor, que é uma fórmula floral muito útil para você que está passando por transformações, por mudanças, seja mudanças biológicas, mudanças no contexto familiar, e você está tendo dificuldade de aceitar essas mudanças, a fase de luto. Então, o Transfor, devido à composição, trabalha na poda do velho para a percepção do novo. Muito legal. E, assim, existe contraindicação? Existe alguma interação medicamentosa com algum outro medicamento, alguma outra substância, ou bebida alcoólica, ou algum tipo de hábito que seja incompatível com o uso do floral? Os florais de Minas não apresentam contraindicação, nem efeito colateral, nem interação medicamentosa. E eles não vêm para substituir o tratamento convencional, eles vêm para auxiliar. Porque aqui nós não devemos negligenciar o poder desses tratamentos quando são equilibradamente orientados, né? Tem coisas que nós vamos resolver com a cirurgia ou com o remédio alopático, mas temos também o aspecto emocional que precisa ser tratado, e os florais são muito úteis para isso. E o que observa é o seguinte: a pessoa que faz tratamento com os florais, as dificuldades do mundo não vão deixar de existir, porque elas fazem parte desse nível de frequência que nós estamos aqui, né? Essa escola, esse ginásio espiritual chamado existência, só que nós vamos conseguir interpretar melhor, passar melhor por esses desafios. Duda, e os florais também, para fazerem efeito, não depende de você que está utilizando acreditar que eles vão fazer efeito. Eles agem independentemente da sua crença, porque agem na veterinária, tem florais para animais, os florais também, o mesmo que é orientado para os humanos, é orientado para os animais. Basta observar a personalidade, as características do animal. Então, age nos animais, age em recém-nascidos, age em pessoa que está em coma, age em pessoas que não têm a capacidade cognitiva para compreender a ação. A eficácia, sabe de que depende? De uma orientação coerente. Então, o terapeuta fazer aquela observação das necessidades do indivíduo e orientar as essências florais que são compatíveis, que têm conexão com aquelas necessidades, e o indivíduo respeitar a posologia. Eles estão tomados em gotas. Eu ia perguntar, gotas, e geralmente a posologia, o profissional que vai orientar, né? Se é de manhã, de tarde, de noite, quantas vezes? Olha, nós seguimos o esquema dos florais de Bach e orientamos 4 vezes ao dia. Aí vai variar a quantidade de gotas de acordo com a formulação, mas geralmente 4 gotas, 4 vezes ao dia. Porque funciona de acordo com aquele axioma: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, para remover, para transformar esse padrão de comportamento obsoleto, eu preciso colocar uma outra informação mais abrangente, mais equilibrada, e ir repetindo essa informação para o meu organismo. Isso é uma lei básica da neurolinguística, mas que aplica também na alopatia,
os antibióticos, né? Na alopatia tem que respeitar a posologia, nos florais também. Fantástico. E eles têm cheiro, gosto, como é que é? Porque às vezes para criança ou para animal vai ser mais complicado se tiver alguma coisa muito ativa, né? Sim, não tem cheiro. O gosto é o gosto do conservante, que é o conservante alcoólico. Mas, em caso de pessoas que não podem fazer o uso do álcool devido à abstinência, em crianças muito pequenas, nós podemos fazer na água pura. Mas mesmo essa quantidade do componente alcoólico, que é só para conservar, que é 20% do volume total, só para conservar, essa quantidade aí não faria mal a ninguém, mesmo essa pessoa que é hipersensível ao álcool, porque se nós formos observar, alguns tipos de alimento que nós ingerimos, no processo de digestão, eles produzem mais álcool do que essa quantidade. As uvas, as jabuticabas, elas, processo de fermentação no organismo, elas produzem mais. É verdade, a gente até esquece desses detalhes, né? A pessoa pesquisadora é outra coisa, né? Já dá informação até além. E cheiro não tem, né? Então também não tem cheiro, não tem cheiro, tá? E tem uma questão interessante também. Aqui não vai ser possível eu mostrar, mas nos nossos estudos, no nosso site, quem tiver interesse pode verificar. Olha, quando nós estamos invasando os florais, se nós estamos invasando essa determinada essência, é só esta. Porque se houver uma confusão, uma mistura, e não souber se é mimosa, ou se é filantos, ou se é verbenácea, pelas análises físico-químicas, você não vai compreender, você não vai conseguir separar, porque é altamente diluído. Agora, é um assunto para outra conversa, e é um assunto para muito estudo. Há um processo de pesquisa aqui nos florais de Minas que mostra os fractais dos florais. Então, cada floral, de acordo com esse experimento, é uma pesquisa profunda que congela a essência floral para poder fotografar, e aquilo faz a transformação em flocos de neve, fotografa, e dá aquelas imagens dos fractais. Geometria, né? Da geometria que é formada, que tem uma vibração específica também, que explica muita coisa dos seus efeitos, provavelmente. Muita coisa, muita coisa. E nós temos também aqui umas fórmulas compostas que estão relacionadas ao equilíbrio do sistema orgânico. Por exemplo, imunes, que é muito orientado para o sistema imunológico. Mas como? Observando o padrão sutil de comportamento do indivíduo. Então, na composição deste imunes, tem aquelas essências florais, tem aqueles florais que tratam de comportamentos que, em desequilíbrio, tendem a afetar o sistema imunológico. Por exemplo, essa questão que eu falei da intolerância, antipatia, implicância. Esse tipo de comportamento dana com o sistema imunológico. E pode tomar, tipo, eu estou com problema no sistema imunológico, mas também eu estou ansioso por qualquer motivo tal. Eu posso misturar já os dois e já fazer um, ou eu pegaria dois e tomaria os dois? Também Depende. Se for na fórmula personalizada, você já pode colocar no mesmo frasco os dois, que seria, então, por exemplo, Mirabilis mais um Calmin. Agora, se for um caso que está afetando muito o seu corpo físico, aí a gente prefere já fazer a orientação, por exemplo, do Imunes com o Serene, que é para ansiedade e para o sistema imunológico. Ai, Nina Mara, amei, estou amando aqui nossa conversa. Eu queria que você falasse, porque vocês têm curso também, né? Porque, assim, se vocês têm todos esses florais maravilhosos, precisamos de pessoas capacitadas, habilitadas para poder trazer isso aí para as pessoas, né? Vocês promovem curso, é no site de vocês? Onde é que tem isso aí para o pessoal procurar? Então, é um trabalho de mais de 3 décadas. Nós temos aqui a sede dos Florais de Minas em Itaúna, fica 80 quilômetros de Belo Horizonte. E na sede nós ministramos vários cursos, tanto eu quanto o Breno, nós dois juntos, cursos presenciais,
as imersões, que inclui hospedagem e alimentação no curso. O participante fica hospedado comigo na casa do Sítio Florais de Minas, e os cenários de nossas aulas são o quê? Os jardins, os laboratórios, os diversos espaços de dinâmicas, mas há também, naturalmente, os cursos online. Então, na plataforma Hotmart, há vários cursos nossos, através do YouTube, pesquisando sobre florais de Minas, você também pode aprender bastante. Os livros, a literatura nossa é muito ampla, muito diversificada, são várias obras que eu e Breno temos escrito no decorrer destes anos, recapitulando, mostrando, compartilhando a nossa observação, o nosso estudo, as nossas pesquisas, que conciliam, então, o reino vegetal, as plantas, as flores, os florais, com o comportamento humano. Olha, e é um caminho sem volta, viu, Guta? É um caminho sem volta. Quem entra para esta... Né, eu já estou encantada aqui, eu já quero depois em off falar com você, já fazer minha listinha de coisa para minhas filhas, para mim. Sim, com muito prazer. A gente está precisando já para resolver todo mundo aqui, para estar a casa sempre em harmonia, felicidade e paz aqui dentro. E tudo de suas informações estão no site, está no site. Tem Insta, rede social, tem o YouTube, Instagram dos Florais de Minas, @Florais de Minas, só procurar no Instagram Florais de Minas, no site www.floraisdeminas.com.br e no YouTube também. E tendo qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, lá no site tem os contatos, WhatsApp, e nós estamos aqui com a equipe para esclarecer, compartilhar esta maravilha, que é natural, sem efeito colateral, sem contraindicação. Perfeito, a natureza é incrível e graças a Deus tem pessoas como vocês que puderam, né, pesquisar, se dedicar a isso, para trazer isso para todo mundo. Quero te agradecer, Dinamara, bastante, as pessoas que estão nos ouvindo. Quem também quiser saber mais sobre o programa, o Saúde Desperta, tem o Instagram, Saúde Desperta GM, tem o meu pessoal, doutora.gutamaranhão. Estamos aqui no YouTube, no nosso canal do Saúde Desperta, e também na rádio Paranormal.plus, que também está no nosso programa, que é toda quarta-feira, de 1h30 da tarde. E no YouTube, toda segunda, quarta e sexta, novos programas com pessoas maravilhosas, trazendo sempre muita informação de energia, saúde, vibração, frequenciamento, técnicas, terapias e tudo de melhor que temos do planeta, com pessoas fantásticas, como a Dinamara hoje conosco, para trazer mais saúde para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada, Dinamara. Muito feliz de ter você aqui comigo. E até a próxima. Beijo grande.